Olha, o STF acabou com a palhaçada do Marcelo Crivella e proibiu a censura dele. Mas, vamos falar sério, num país sério, em que as leis funcionam, em que tudo funciona, o Marcelo Crivella, não só ele, outros como Silas Malafaia, João Dória, já estariam presos. Porque o STF, muita gente não sabe ou não lembra, decidiu que a homofobia é crime. Isso foi no dia 13 de junho. E a discriminação agora é crime, dá de 1 a 5 anos de prisão. Por que não se fazem cumprir a lei? Por quê? Por que ninguém vai lá e prende o senhor Marcelo Crivella? Ele não tem foro privilegiado, ele é prefeito, ele não é deputado, não é senador. Ah, o Dória tem, tá. Que o Dória, ninguém lembra também, não foi muito noticiado, mas o Dória também censurou. Ele censurou uma página de um livro que seria distribuído às crianças do ensino público de São Paulo, uma página que fala sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual, e ele censurou. Ele falou, ó, temas assim não entra. Isso é discriminação, exatamente, por conta disso, é homofobia, e é crime. Alguém devia colocá-las na prisão e dar uma punição exemplar a isso. Exemplar, porque, gente, ditaduras começam assim. Ditaduras começam com as Supremas Cortes, com a Justiça, principalmente, com o Congresso e depois com a mídia, passando pano para muita coisa, E aí, principalmente a Justiça, que é quem pune, quem deveria dar o exemplo, começa a passar pano. É censura aqui, é censura ali. Quantos casos de censura já não ocorreram nesse ano? O próprio Bolsonaro teve um quando ele censurou uma propaganda do Banco do Brasil. Lembra? Inclusive demitiu o diretor de marketing. E ninguém é punido. E não tem uma punição exemplar para alguém para falar, ó, para, porque senão vai descambar para uma ditadura. Você começa a censurar aqui, ali, aqui. Hoje é por homofobia. Depois vai censurar por quê? Porque é uma coisa que você não concorda? Já estão fazendo isso, não estão? Então, quando a gente vê, é tarde demais. Os caras vão radicalizando pouco a pouco, vai banalizando, as pessoas vão começando a ficar acostumadas com isso, porque hoje protesta-se muito, fazem ações contra isso, mas quando o Dória fez, ninguém promoveu ação nenhuma. Quando censuraram a propaganda do Banco do Brasil, ficou por isso mesmo. Sim, muita gente, quem luta por isso, faz ação, mas não é o país inteiro se movendo em prol disso, de não deixar que o país vire uma ditadura, com censura, com... O que mais que eles vão fazer? Vão começar a prender inocente, para interrogar, torturar? Não pode. Em um país sério, eles têm que ser presos. Não só eles. Todos esses de direita que estão, da extrema direita, que estão repetindo que não tem nada de errado nisso, tem que censurar mesmo, isso é pornografia. Um livro só porque tem um beijo, que foi muito divulgado, muitíssimo divulgado, saiu na capa da Folha, todo mundo compartilhou, todo mundo promoveu ações sobre isso, mas ou a gente começa agora a cobrar punição exemplar a eles, ou a gente está ferrado, completamente ferrado, porque não adianta a gente fazer ações, é excelente o Felipe Neto comprar 14 mil livros, tá de parabéns mesmo, excelente as pessoas que foram lá e promoveram um beijaço, mas agora é a hora da gente começar a cobrar punição exemplar para o prefeito do Rio de Janeiro, que não é a primeira vez que ele faz coisas do tipo que ele começa a agir como um ditadorzinho. E o Bolsonaro vê que até prefeito pode fazer isso e ele continua fazendo. E eles começam agora a incentivar violência, começam a incentivar todo tipo de coisas negativas, incentivar crimes como as queimadas na Amazônia e eles ficam impunes. E eles ficam impunes por quê? Por causa da Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. Ou a gente começa a pressionar as pessoas certas e dar nome aos bois, Supremo Tribunal Federal, ou não adianta, a gente vai ficar aqui brigando na política e os verdadeiros responsáveis, que são 11 ministros, não fazem absolutamente nada. Legal, eles proibiram a censura do prefeito, mas não vão punir o prefeito por um crime que dá de 1 a 5 anos de prisão e que é imprescritível. Imprescritível quer dizer que esse crime não prescreve nunca. Daqui 50 anos uma pessoa que foi homofóbica hoje ou que foi racista hoje pode ser julgada, porque não prescreve nunca. E é um crime inafiançável. Inafiançável significa que ele tem que sim estar preso. E ele fez na frente do país inteiro. Ele mandou a polícia ir lá e confiscar os livros, discriminando exatamente
pela identidade de gênero, ó, homossexual, transgênero, tudo, esses aqui vão ser recolhidos. E ele mandou, tem a ordem, então ele tem que ser preso, quem cumpriu a ordem tem que ser preso, o STF devia prender umas 30 pessoas só nessa operação. Operação contra a censura, porque senão eles veem que eles fazem o que quiserem, ó, dessa vez não deu certo, mas da próxima, quem sabe dê. Ah, mas o povo vai ficar lutando, até quando? Se não prenderem eles agora, a gente vai ter que ficar lutando sobre isso. Só que enquanto a gente perde tempo lutando com uma coisa que a gente não deveria estar mais lutando, porque eles deveriam estar presos, certo? Imagina, o Marcelo Crivella vai preso, a gente não precisa mais lutar contra a censura dele, porque ele não vai mais censurar ninguém lá da cadeia. Mas, enquanto a gente continuar lutando contra isso no futuro, outras coisas vão acontecer em paralelo e a gente fica desnorteado, a gente luta contra a censura aqui, mas ali estão fazendo cagada na economia. Ali tem um plano maligno do Paulo Guedes para combater o desemprego que só retira mais direitos e ainda faz o trabalhador perder parte do FGTS. Mas ninguém fala disso, por quê? Porque a gente está combatendo a censura aqui. Então, se a gente não começar a cobrar punição severa, e é isso que tem que se falar, não adianta só a gente falar o quanto é ruim a censura, a gente tem que falar punição severa, porque senão vão continuar fazendo. E aí, gente, não tem futuro o Brasil, porque aí a gente pode até ganhar as próximas eleições, mas os bandidos sabem que eles podem cometer qualquer crime e eles nunca vão presos, eles nunca vão ser punidos por esses crimes, porque tem uma corte de safados que não os pune, porque processos e gente pedindo a prisão deles, tem, sempre tem. E se ninguém ainda pediu a prisão do Marcelo Crivella, Silas Malafaia e de outros que agiram com homofobia, se não pediram ainda, é bom que peçam, porque a Suprema Corte tem que tomar uma decisão, finalmente, a respeito disso e dar o exemplo. Porque a gente também não pode querer que eles prendam se ninguém pediu. Mas eu tenho certeza que muita gente vai pedir a prisão deles na justiça e aí a gente vai cobrar a punição exemplar ou na semana que vem ou daqui uns dias a gente vai estar brigando em outro assunto. Fica difícil, a gente está sendo bombardeado todos os dias, é como uma metralhadora giratória. Enquanto eu falo aqui da censura, hoje teve vaza-jato. Se a gente olha para uma coisa, a gente perde foco na outra. Se a gente olha para essa, perde foco nessa. E é tudo igualmente importante. Por isso também é importante a esquerda, quando voltar ao poder, fazer o que não fez da primeira vez. Pega esses crimes, inclusive essas homofobias de Dória, Marcelo Crivella, é imprescritível. O crime não prescreve nunca mais. Desengaveta tudo o que tiver engavetado, desarquiva tudo o que tiver arquivado, nomeia um desarquivador geral da República, desengavetador geral da República, para desengavetar tudo e processar e colocar todos os criminosos na cadeia. Porque aí, daí para frente, eles vão ter medo de cometerem crimes, vão ter medo de brincar de ditador. Eles teriam que ter medo. Num país sério, as pessoas têm medo de brincar de ditador, porque eles sabem que vão presos. No Brasil, não. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Falou!